Olá, sejam bem-vindos ao Numen Talks, o podcast da Numen. Eu sou o Rodrigo Cordeiro, especialista em transformação de negócios, e hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante: reforma tributária. Estou aqui com dois convidados mais que especiais, vou pedir para eles se apresentar. Primeiro você, Cazu. Primeiro, obrigado, Rodrigo, pelo convite da Numen, tá? Eu gostaria só de apresentar, eu sou contador, né? Não sou contador de piada, mas sou contador ainda. Faz alguns anos ainda que eu estou nesse mundo de tecnologia, né? Então, Oxe. bastante experiência na área tributária no Brasil, né? E com a área de software também há alguns anos. Não vou falar muito tempo, senão vai denunciar muito a minha idade, então eu vou deixar isso de lado, entendeu? Deixa para depois. Mas a ideia nossa hoje é falar um pouquinho, né, dessa, o que significa reforma, o que a gente está entendendo por ela e o que nós vamos fazer por ela também, tá? Muito bom, muito bom, muito bom. Prazer, muito obrigado. Fernando. Bom, eu sou o Fernando Cunha, né? Eu sou o diretor executivo da Numen no Centro-Oeste e a reforma tributária tem um impacto significativo, acho que no Brasil inteiro, e não é muito diferente no Centro-Oeste, né? Então, ainda mais com a diversidade de negócios que a gente tem lá. Então, acho que a nossa ideia aqui é falar um pouquinho, né, Caso, sobre como é que a gente também vai ajudar todos os nossos clientes aí a passar por isso que não é uma escolha, né? Você vai ter que fazer, é uma obrigação e o tempo tá passando e a gente sabe que quanto mais tarde deixar para começar isso, maior é o risco, né? Então, Muito acho que bom. essa é a nossa ideia aí. Muito bom, Fernando. Bom, como você disse, né, é um tema extremamente aí urgente, né, importante e urgente. E a gente sabe que não é algo do futuro, não. Isso, pelo contrário, isso aí está cada vez mais relevante. Eu estive num evento em abril de 26, ali em Campinas, o SAP Inside Track, e das 10 palestras ali que teve, pelo menos 8 ali, direta ou indiretamente abordavam o tema, né? Então, assim, a gente vê o quanto que esse assunto, mas tem sido tão falado, mas ele é tão relevante, né, tão urgente aí para todas as organizações. Eu quero começar um pouco contextualizando, né, talvez mais aqui, caso se você puder compartilhar com a gente, mudanças estruturais que essa reforma traz, né, numa forma geral, assim, o que que você diria pra A gente? acho que primeiro, né, claro, você olha na reforma tributária com o objetivo de mudar toda a forma nossa de tributação, né. Só que ela está trazendo junto com ela um novo formato da forma de como que você vai fazer o trabalho de pagamento de um imposto, tá. Então hoje nós temos um trabalho muito forte que é, basicamente, é um processo que nós chamamos de apuração de impostos. Então significa que no final do mês o usuário vai lá, compila o dado do mês anterior, ele ajusta, faz vários ajustes e depois ele faz o recolhimento que então ele só que ele tem a ferramenta de ajuste. Agora nós vamos ter uma transformação, o imposto ele passa a ser um totalmente de uma forma diferente de apuração, ele vai ter muito mais o transacional, então alguns passos que você tem hoje vão passar a ganhar relevância, né, que a gente chama muito do documento, do evento, que nós vamos conversar bastante sobre eles. Então isso também vai provocar, que a gente sempre brinca, para o pessoal da área fiscal que estava acostumado a trabalhar muito com o sistema de retrovisor, né, só olhar o passado, ele agora virou para-brisa, né, então ele passa a olhar o futuro, então com isso ele também passa a ter mais exposição dentro da empresa. Eu estou no mundo do SAP desde o momento da localização do SAP, então faz um pouquinho de tempo. Então a gente sabe quanto que isso, a localização do SAP foi tão importante. Então a própria a importância da área fiscal sempre foi relevante, porque você precisa fazer o lançamento contábil, como você registra uma operação, tem todo o sistema de compliance. Agora vai se fortalecer muito mais, tá, esse processo dentro das empresas. Então, a gente olha que tem um profissional da área fiscal, ele ganhou muito mais de ter disposição, ele vai estar muito mais disposto e também vai estar muito mais próximo de fluxo de caixa, de atividades que você não tem. Então, hoje, é claro que a primeira grande preocupação, a gente está falando um pouquinho da fase 2 que nós estamos chamando, Sim. dentro da Numen, a gente fala muito da fase 2 que a primeira fase era como ajustar um documento e como calcular um imposto, o IBS-CBS. Agora não, agora já começa a mudar um pouco o papel da área fiscal. O que vai acontecer com a área fiscal, com o profissional da área fiscal também. Importante, hein? Tema interessante, né? São mudanças estruturais, né? Como eu falei aqui na apresentação, atuando nessa parte de transformação de negócio, a gente vê a relevância, né, de fato, das empresas conhecerem seus processos, né? Essa palavra-chave que você falou, Eu né, acho que Caso? tem aí que você coloca, né, que você que atua em transformação digital, a gente tem um movimento do que o próprio governo ele está propiciando esse movimento. Então, quando a gente começa a trabalhar nos eventos, né?
que são os eventos de cada documento, a gente está criando o que a gente chama de ciclo de vida digital do documento. Se eu estou falando em ciclo de vida digital, eu estou falando em quê? Em processo, né? Então ele vai ter uma sequência de eventos que vão te levar justamente até o momento do pagamento do imposto. Então, se você olhar esse processo, quando a gente começa a falar em transformação, o governo está forçando um pouco para o contribuinte, né, que ele tenha que seguir esse caminho, que ele tenha que entender cada momento de um documento, que significa o quê? Quando ele tem um crédito de imposto, quando ele vai pagar esse imposto, que momento que ele reconhece tudo isso, né? Então, se você olhar, acho que, na minha opinião, sempre esse ciclo de vida, né, de um documento, né, que ele vai desde o momento que você faz a emissão do documento fiscal, que é o fato gerador do início do imposto, até o pagamento já, no momento que você está efetuando o pagamento, que aí começa o próprio governo já a entrar, que ele recebendo esse valor já, tá? Então, essa é a grande diferença que nós vamos ter dentro de toda essa reforma tributária. Uau, hein? Olha só, hein, Fernando? Você vê como, né, todo um conceito, né, um contexto, mas já entrando aí o poder e a importância da tecnologia tá, de certa forma, ali preparada também, né, e conectada. Muito legal conhecer nesse detalhamento também, né, e pensar um pouquinho mais do que isso tudo pode impactar. Um ponto também que você falou de tempos, né, a gente sabe que tem essas fases, já aconteceram algumas, outras aí estão por vir também, né? E pensando, assim, nesse impacto do planejamento das empresas, né, pensando nesse planejamento, como você achei muito interessante a metáfora, né, que você falou aí do retrovisor e agora, o para-brisa, né, isso já demonstra aí uma mudança grande, a gente fala de planejamento, né, olhando muito para frente, assim. Como que você está vendo aí, Cazu e Fernando, fique à vontade também em acrescentar esse impacto no planejamento das organizações, né, para os próximos ciclos aí. Primeiro vai acontecer um grande início de um processo, né, de revisão que nós chamamos estrutural, né? Que a gente chama de da onde que eu estou faturando, de onde que eu estou fazendo a entrega, que tinha no momento atual a gente tem muito planejamento tributário, que é feito muitas vezes em função de um local. Então você pode ter um local com benefício, outro local sem benefício fiscal, e você acaba se aproveitando e criando uma malha, que a gente chama de malha de benefício fiscal, tá? Com a reforma meio que vai se quebrar todo vamos dizer assim, esse quadro de ecossistema que foi montado, porque na realidade o imposto sempre ele vai ser recolhido naquele momento que é o momento que a gente chama do destino, né? Então esse é o conceito do imposto atual, né? Onde você vai ter esse momento diferente. Então com isso você passa a ter momentos de revisão de toda a sua estrutura, da forma que você está entregando, né? Se você é uma empresa que tem vários locais no Brasil, com certeza você vai estar estudando também até de você como você vai distribuir o produto. Aí tem problema também do próprio prazo de pagamento, que também começa a bater influência em cima do que a gente chama do crédito de imposto, né? Como que tudo isso vai acontecer. Então, a parte do fluxo de caixa dos impostos, né? Essa é a grande novidade que ele vai trazer para esse momento. Como que você planeja melhor? Como que você planeja todo o seu fluxo de caixa? E como você pode tirar vantagem ou não desse processo? Vantagem que eu falo é ganho, né? Ganho Sim, sim, no financeiro, sentido né? Não é perfeito, ótimo. E pegando um dos pontos do Casu, Rodrigo, estruturalmente, o negócio não começa no cálculo ou na complexidade da gestão do evento, ele começa no básico de fazer um bom cadastro. Então é você ter o cadastro do material adequado, com o NCM adequado, tudo certinho, porque isso passa a ser a base para que essas outras coisas aconteçam. E eu acho que um outro tema que não está sendo com tanta relevância assim é a gestão de eventos, né? O Casu falou sobre a trilha digital de cada documento. Então imagina que você hoje não é obrigado a fazer um determinado reconhecimento, né? Pô, recebi uma nota e não reconheci ela. A partir do momento em que a reforma começa a validar isso, você tem ali uma série de eventos para cada um desses documentos. E isso vai influenciar, o caso comentou, se você pode se apropriar do crédito ou não, por exemplo, de uma determinada nota. Se você não se apropria de um crédito, você vai ter mais imposto para pagar. Então, isso gera um impacto direto no fluxo de caixa. Então, discutindo, né, nós fizemos um evento de reforma tributária em Goiânia, onde a gente discutiu um pouco sobre esse tema, e um dos pontos que surgiu, e o caso trouxe isso muito legal lá, e acho que vale a pena ressaltar, é o fato de, às vezes, fazer sentido eu pagar o imposto antecipado, ao invés de pagar os dois, o imposto e o fornecedor, né? Imagina que você tem R$ 1.000 para receber, R$ 900 é serviço, R$ 100 é imposto. Às vezes faz sentido eu gerar uma guia e pagar esses R$ 100 de imposto para apropriar o crédito disso,
antecipando e deixar o fornecedor para pagar na data realmente de vencimento dele ali, para poder fazer uma apropriação antecipada daquele crédito, né? Tem eventos específicos, né? Uma lógica específica para isso. Então, assim, não é só uma mudancinha, né? Realmente é estrutural na forma de fazer a gestão Esse é o tributária. ponto, né? Se vocês olharem, assim, na verdade, todo se projeta, né? Ainda não tem muito claramente definido. Nós vamos ter uma apuração de impostos até o dia 31 de cada mês e um pagamento no dia 25 do mês seguinte, né? Isso é um pouco do que está sendo colocado. Então, se você olhar aqui como você tem que olhar as transações, você vai ter que planejar todo os impostos no dia 31. Então, até o dia 31, você tem que saber muito bem o que você vai fazer. Se você vai faturar mais no dia 31 ou não, se você vai fazer um pagamento, né, que aí criaram, que a gente chama de recolhimento antecipado, é chamado RAD, que é uma guia de recolhimento especial para esse recolhimento antecipado de imposto. Então, com isso tudo, as empresas passam a ter o quê? Eles favorecendo os sistemas o quê? Como online. Tudo RP online tem um grande já está à frente justamente de como reconhecer todas essas transações. É claro que aí tem os eventos, né? Que são parte também integrante do documento que vão gerar impacto dentro desse fluxo de caixa. Então, você vai ter condições de visualizar. Imagina, eu vou ter que pegar um documento onde ele pode ser que ele tenha um status dentro dele e como é que naquele dia eu vou planejar o pagamento do meu imposto. Como que eu vou reduzir não a carga tributária, porque a carga tributária você não vai reduzir, mas sim o recolhimento daquele possível diferença que você pode ter de imposto ou não. Então, você pode fazer o planejamento financeiro para evitar, de repente, um desembolso. Então, tudo isso vai ter condições, né? A gente muda aqui o foco, né? Como a gente viu na semana passada, né, Fernando? Assim, até o foco de alguns clientes, ó, por que eu não trago o gerente de tesouraria para a sala agora? Que ele tem que acompanhar um pouco desse fluxo de caixa. Porque ele passa a tomar a decisão passa a ser dele. Então, muda-se um pouco, não. Vai ter o foco fiscal? Vai. Mas agora você já viu que tem a presença de uma tesouraria, né, que Mais já começa atuante, né? mais atuante, né? Olha Então, o só. governo já, claro, né? Então, você começa, tem agora nota de débito, nota de crédito, né? Então, a complexidade que a gente tem dentro desse processo, e que é esse momento que as empresas estão olhando para isso, né? Que tinha uma obrigatoriedade, se tudo desse certo, sair em janeiro, podia ser 4 de maio, a nota de débito e a nota de crédito, mas agora não saiu nada. Então, provavelmente, vai ter que entrar com os eventos, que aí esses eventos, se forem, vai ter uma publicação da parte do IBS agora, que é uma mudança muito violenta na legislação do IBS, que vai apresentar já a legislação do IBS, que provavelmente já começa a entrar muita regra a partir de setembro, né? Então, com isso aí, só para vocês terem uma ideia, provavelmente vai sair uma mudança agora do próprio a legislação do IBS, simplesmente tem 2.000 páginas essa mudança, tá? Então, você entender qual que vai ser, quem que primeiro vai conseguir ler, né? Poxa, Vai exato. conseguir ler e planejar tudo e interpretar tudo entender. isso. Uau, hein? Semana passada a gente visitando alguns clientes, esse ponto que o Caso trouxe é bem legal, porque, cara, vamos falar com a TI. E aí, a hora que o cara da TI começou a escutar, ele falou: não, pera aí, vamos chamar o fiscal, agora vamos chamar a controladoria, agora chama o cara da tesouraria para ele poder entender um pouco disso. Eu acho que um outro ponto que a gente precisa destacar também e aí já começando a puxar um pouquinho sobre o que a gente pretende entregar, né, o que a gente já entrega, na verdade, no mercado, tá muito relacionado ao seguinte, e essa frase também surgiu nas visitas que a gente fez com os clientes. Se você não tem um sistema hoje, uma solução, vou nem falar assim, mas uma solução que te ajude a fazer a gestão dos eventos, débitos, créditos, você vai pagar e vai recolher o que o governo falar que tem que ser, né? Então, uma solução como a que a gente construiu aqui, ela vem para ajudar a gente a fazer uma auditoria, a ser um ponto onde eu vou poder questionar uma determinada cobrança baseado em uma gestão efetiva do que são os eventos. Então, a nossa solução, pensando em Big Data, com Analytics embarcado, com inteligência artificial embarcada, ela dá toda essa visão de gestão olhando eventos, mas olhando a cadeia inteira, né? Tanto de pagamentos de imposto, quanto dos recolhimentos que a gente pode fazer e se beneficiar deles, né? Por isso essa mudança, né? Quando você começa a olhar que a gente chama da apuração assistida, que vai ser justamente o extrato que o governo vai estar entregando para cada contribuinte, né? Então, quem tem uma empresa, tem um CNPJ, vai ter um extrato de impostos. Perfeito. Esse extrato de impostos, cada um vai poder enxergar qual a situação dele. Já direto como for quase o nosso imposto de renda que a gente fala pré-preenchido, né? O pré-preenchido que a gente está recebendo hoje, vai ser muito parecido. Só que qual a diferença, né? Esse daí vai ser um extrato que a gente chama quase igual ao seu extrato bancário. A cada movimento que você tem, está afetando o seu bolso.
né? Hoje o extrato bancário, você vê a sua situação, né, real do seu dia a dia, do seu Sim. banco. O extrato da apuração assistida vai ser dos impostos. Você vai conseguir descobrir um pouco, né, tudo que você tem. Então, assim, é claro que as empresas vão ter que tomar o cuidado de também conferir um pouco, né, que de repente pode vir algum tipo de informação errada. Então, como que a gente construiu a solução justamente de como possibilitar também, não simplesmente a conferência, né, fazer aqui o que a gente chama de uma conciliação, mas sim planejar o quê? Aquele fluxo de caixa através de quê? De uma solução que permita, né, que a gente criou já num conceito também de data lake, né, que já é uma inovação dentro do nosso processo fiscal, de você aplicar também uma generativa em cima desse processo. Então, facilitar. Então, a gente já criou a solução com esse tipo de possibilidade, né, de você também caracterizar, assim, como a gente vai trabalhar com alto volume, né, a gente começou já a pensar um pouco em data Perfeito. lake, né, daí quando Já você está de falando em processo de transformação digital, você já sabe que vai estar conecta tudo. Muito conectando bom. com mais facilidade, né, Com mais certeza, facilidade de você com trabalhar o certeza. dado, de você, né, um dia criar uma predição, né, Interessante. tá, É muito bom. Ainda a gente né, vai chegar lá. vamos voltar um pouquinho, só que eu queria ainda aproveitar, porque assim, né, ainda voltar um pouquinho, cutucar um pouco nos desafios que a gente tem visto no mercado, Uhum, né. Ele foi legal, a gente já deu um pequeno alerta ali de solução, mas esse assunto a gente vem, poxa, ano passado também já esse assunto, não, enfim, né, constantemente a gente vê esse assunto voltando, né, de reforma tributária, desde que o assunto vem movimentando forte ali no governo. Nós da área de tecnologia falamos bastante sobre isso, mas particularmente eu vejo algumas empresas que me parecem não ter despertado tanto ainda. Talvez aquele ceticismo, aquela coisa, aquela descrença de que: "Poxa, será que isso vai ser assim mesmo?", né, a gente ouve muitas empresas falando assim: "Ah, não sei se, né, não sei se vai ser exatamente isso", né. Mas não sei exatamente o motivo, até queria ouvir um pouquinho o que vocês já sentiram aí no mercado, vocês que estão mais no campo mesmo falando desse assunto, mas o que que tem tido aí tanto de desafios mesmo para as empresas de fato entenderem, começarem a tocar nesse assunto. Não sei o que que vocês têm percebido, assim, É, a caso percepção, né, que como sempre no Brasil, né, quando você fala do processo de mudança, até é uma coisa, é uma pessoa que trabalha, né, com a atribuição na área de impostos, ele percebeu já o que que é mudança com a reforma tributária. Muitas vezes o gestor, né, da empresa também ele fica muito na expectativa que o Brasil muda muito de data. Então isso daí também gerou um pouco desse processo, vai estender um pouco mais o prazo, e realmente tem acontecido, né, de estender um pouco mais o prazo, isso acaba gerando, só que a complexidade que o pessoal não está percebendo disso, né. Então quando a gente está falando, né, tem um processo que a gente chama que vem chamando a nossa atenção aqui no nosso dia a dia, né, dentro da Numen, que é o problema de nota de débito, nota de crédito, tá. Quando você fala esse termo, nota de débito, nota de crédito, né, o que significa isso, né? Então quando você desce para a parte de processo, né, então uma simples diferença de estoque, que pode ser no momento da entrada de uma mercadoria, no momento que você fez uma venda que teve algum tipo de perda no meio do caminho de estoque, ou de repente o estoque perdeu lá dentro do armazém, né. Então, se você olhar, já são o quê? Todo é perda de estoque. Mas assim, um pode estar gerando nota de débito, ou está gerando nota de crédito, ou está gerando uma nota que não, que o pessoal está lendo até muitas vezes, mas poderia ter uma nota fiscal. Sim, vai ter uma nota fiscal sempre, mas não significa uma nota de débito. Quando você perde estoque dentro de casa, você está simplesmente o quê? Tem uma perda sua. Eu perdi no quê? No meu processo de armazenamento. Não foi uma perda no meu transporte. Quando acontece uma perda no transporte, você tem que fazer, porque tem alguém, um terceiro envolvido, certo. ou é um cliente ou um fornecedor. Quando tem um desses envolvidos, isso é obrigatório você ter uma nota de débito ou nota de crédito que agora te obriga a emitir uma nova nota fiscal. Por Pela quê? O governo ele tem como objetivo descobrir qual que é a tributação no item da nota. Então, com isso, imagine, vou fazer uma cobrança de multa e juros, ou vou ter um desconto dentro de uma nota fiscal. Eu tenho que refletir numa nota fiscal, no item, esse valor de desconto ou de multa e juros. Então, se você olhar a complexidade que vai ser gerada para o pessoal, quando você olha de novo, né, na multa e juros, muitas vezes a operação nasce onde? Lá na tesouraria, que é a pessoa que faz o crédito de cobrança, cobra aquele documento. Se ele percebe um atraso, ele vai emitir uma nota de débito, mas ele vai emitir a nota fiscal, né? Quem emite nota fiscal na empresa? Normalmente existe uma área específica, ou área fiscal, ou área de faturamento. São áreas que são criadas dentro da empresa que fazem esse tipo de evento, porque não tem conhecimento fiscal.
agora obrigatoriamente vai ter que ter conhecimento fiscal. Ou conhecimento fiscal ou ter um certo acerto em termos de processo. Mas o que é mais relevante é que você começa a primeiro notar o que é o objetivo do fisco. É entender a tributação por produto no Brasil. Perfeito. Porque um dia no futuro, quando ele quiser mudar a tributação, ele sabe qual que é a tributação de cada produto que existe no país. Isso é o objetivo que ele tem, porque ele sabe da arrecadação dele, ele pode, aí sim, conceder benefícios, né? Esse é o objetivo. Que hoje ele muitas vezes não entende qual que é o tamanho do benefício quando ele concede para o contribuinte, né? Isso, entendi. Eu quero proteger lá uma camada oferecendo uma cesta básica. É uma forma que ele ter apuro de benefício. Poxa, ali, interessante demais, né? Você falando desses exemplos, né? Eu, antes de atuar na área de transformação, fui 20 anos de supply chain. Então, boa parte ali na parte tanto de planejamento, mas muito armazém, transporte e tudo mais, né? E fiquei me vendo agora, né, nessa persona, né? Com certeza o pessoal que está acompanhando aí tem pessoal de supply chain, aí o pessoal de compras, né, que também atua ali, entendendo as origens, né? Um tema que você falou, né, Caso, que a gente sabe que vai impactar também, poxa, alguns incentivos que existem hoje, será que vão continuar? Será que faz sentido? E eu tenho experiências na minha vida pregressa em supply chain de estruturas grandes que foram formadas, que eram subsidiadas, né, no sentido positivo e legal da palavra, por conta de incentivos, né? Então, Sim. poxa, cria-se todo um centro de distribuição nessa região por conta desses incentivos. Eu sei que é um tema que, ao que tudo indica, vai ser impactado, ou provavelmente, né? Sim. Vai ser. Só para você ter uma ideia, eu tive fazendo um trabalho com uma indústria farmacêutica, né? Uhum. E a grande preocupação foi com a área de logística. É. Coincidentemente, ou foi acessado pelo diretor de logística, sendo, é claro, com Olha, relacionamento fiscal. bom isso, hein? E qual que era o ponto, né? Ele falava, Kazuo, eu recebo todo dia, eu tenho uma venda através para distribuidor, e todo dia eu tenho gente aqui do meu time que fica fazendo mudança do prazo de vencimento. Por quê? O cliente dele reclama, você me entregou com 5 dias de atraso. Não é que você entregou com 5, é prazo normal da entrega. Sim. Só que, claro, quem está na ponta, ele fala, cara, o vencimento que eu tenho daquela minha nota fiscal também tem que ser deslocado em 5 dias. Então, qual que era o trabalho do pessoal de logística? Ficar passando para a área financeira mudar a data de vencimento. Só que se imagine o que significa isso. Hoje, se a gente olhar com o ciclo de eventos que vão existir, teoricamente vai ser perceptível isso. Sim. Então você vai perceber, Cara, puxa vida, quando que ele recebeu o mercado? Hoje já é possível? Sim, é possível. Só que as pessoas não notam, mais né? obscuro. Então tem hoje a gente chama dentro do processo nosso, né, que a gente chama de manifestação destinatário, né? O que é esse processo? É um processo quando eu faço um trabalho, eu recebo a nota de um terceiro, eu tenho o papel de dizer que essa nota é minha ou não. Essa nota realmente eu tenho um pedido de compra, então essa nota é minha, tá? Eu tenho 180 dias para me declarar dizendo que, ó, essa nota é minha, então eu vou receber. O governo entende o seguinte: se passar 180 dias, ele vai falar o seguinte: você recebeu essa nota? Não, você não falou nada, então a nota é sua, você paga, né? O que vai acontecer agora? O governo vai reduzir esse prazo, ele vai passar para um prazo de 90 dias, só que ele vai checar se você não fez o que a gente chama de confirmação da manifestação do destinatário. Significa o quê? Eu recebi uma nota fiscal, eu tenho que declarar que eu recebi aquela mercadoria, que eu recebi aquela nota fiscal. E eu vou ter 90 dias. Se por acaso você não fizer isso, né, ou você tem que, a gente tem eu posso falar, essa nota não é minha, então tem uma operação não realizada, ou tem desconhecimento da operação, que são 2 eventos, de novo, aí estamos falando dos eventos, que eu digo pro emissor, ó, essa nota não é minha. Aí, Já o não. que vai acontecer? Vai ter 90 dias de prazo para esse reconhecimento. O fisco falar, se você não falar nada, agora ele vai multar o contribuinte que não fala nada. Então, se você receber uma nota, tanto faz uma nota fiscal de serviço, uma nota de mercadoria, um conhecimento de transporte, todos eles vão ter esse evento que nós chamamos, que é de manifestação, que é de reconhecer. Então, se alguém emitir uma nota contra você, se você ficar sabendo disso, tem que falar, opa, essa nota não é minha. Tem Eu que. tenho que fazer o evento. É claro, estamos falando de empresa para empresa, pessoa física, Sim. não sei se chegou ainda. Sim, Mas é isso, porque isso pode, né? Tem várias formas, né? Pra emitir nota, de repente, é, quem quer cumprir meta no final do mês, então vai lá, o vendedor vai lá e É emite uma raro, nota. mas acontece É muito. raro. No Brasil não, no Brasil Mas não. não Só na acontece, Suíça. só na Suíça.
Então Poxa esse vida, processo vai, né, é interessante. interessante que Vai é, afetar também. vai marcar. Legal. Sim, e acho que dos pontos interessantes, né, Caso, que o que a gente tem encontrado quando a gente visita os clientes, eles conhecem a reforma, eles conhecem as mudanças que na reforma, mas eles não têm ideia da profundidade desse impacto. Então, quando a gente começa a mostrar algumas das soluções que vão ajudar nisso, que vão ajudar na gestão do eventos, ou que vai automatizar a nota de débito e crédito, como o Caso comentou que é um problema, aí as pessoas começam a entender o tamanho do problema. Porque se a gente pega para falar rapidamente, né, Caso, a gente tem CNPJ alfanumérico, a gente tem nota de débito e nota de crédito, a gente tem, a partir do ano que vem, os 2 impostos, sendo, simultaneamente ali, praticados. A gente tem split payment, a gente tem novos documentos, e quando a gente fala de eventos, parece ser um negócio muito pequeno, mas quantos eventos são, Caso? Sempre eu vou dar um chute aqui, são 120 eventos, tá? Eu brinco com ele, Plano D. é em torno de 120 eventos que são possíveis, né? Claro que tá Sim. aparecendo, o problema é que estão aparecendo os documentos novos, né? O governo está soltando, então Normal. tem uma DERE, que é documento para a área financeira, tá? Então começa nesse momento, então você fala, caramba, né, vai ter quantos eventos envolvendo cada documento? Porque como gerir tudo isso, né? Então, como o evento ele passa a ser um elemento relevante, o que é importante, se você olhar em termos de processo, né? Você falou em processo de transformação, a gente deveria aproveitar isso daí e olhar, na realidade, né? O RP teria que estar tendo essa missão de olhar um pouco mais de como fazer essa automação, de como a cada evento, né? Então ele está propiciando, ele está forçando um pouquinho, mas é claro que os RPs, né? As soluções têm que pensar um pouquinho nisso, de como transformar isso, né? Então, e o ponto de processo é muito importante. O ponto que o Casu comentou sobre a manifestação não era algo que era uma preocupação das empresas. E isso teve uma mudança de processo em algumas empresas, onde, não, agora eu tenho uma pessoa específica com um processo específico para validar as notas que a gente está recebendo e dar ou não o conhecimento delas. É porque até então passava batido. Quando isso começou a gerar autuação, isso foi uma mudança de processo. A gente está falando de uma mudança de evento, né? Agora, você imagina olhar para uma quantidade de documentos que a gente já tem, né? NFE, CTE, entre vários outros. E os documentos novos que estão surgindo. Falando de 120, né? Aproximadamente 120 eventos. Cara, é uma complexidade gigantesca. É. E fora a leitura, né? Você tem em cada tipo de evento, né? Você pode ter um evento que gera um impacto tributário ou um evento logístico, né? Quando você está falando de um processo de entrega, né? Você tem lá um canhoto de um frete, por exemplo, que aí você chega, então certifica que você recebeu a mercadoria. É um evento logístico? Sim, mas tem um evento forte, o quê? No recebimento. Imagine a transportadora chegou lá e falou que entregou a mercadoria no dia 5, né? Você vai falar que você recebeu a nota no dia 25, um exemplo? Não, porque já vai ter essa notícia. É muito Então, assim, você tem todo um processo. É claro que pode acontecer, né? De repente a nota ficou lá em processo de investigação, em qualidade, que vai ter um processo, mas em algum momento, por isso que o governo deu 90 dias. Exato, né? exato. Então, isso daí tudo eu acho que, assim, olhando pelo lado da empresa, a gente passa a ter justamente, né, também gestão em cima desse processo. Então, quem souber tirar proveito disso, eu acho que aí é aquela sua pergunta, né? Por que as empresas não se movimentaram? Porque pouca gente viu valor ao que há dentro desse processo. Então, se você olhar, claro que não é tão simples, né? Você fala assim, eu vou automatizar um processo. Né? Tem muitas nuances dentro do processo que como que se automatiza? Você tem um RP tendo que gerar alguma informação, né? Então, que momento que eu vou gerar essa automação? Porque também o usuário, ele fala, puxa vida, eu vou criar mais um processo novo, é mais um custo, né? Então, como que você diminui esse processo automatizando mais a operação? Eu acho que aí é o segredo, né, de como que a gente pode também aproveitar esse momento, né, e melhorar o processo interno. Exato. Acho que esse é Por um tema tão gritante, né? Me vem à tona temas como, por exemplo, que eu sofria bastante nessa minha época aí. Imagina quando a gente recebia materiais, a empresa que eu trabalhava é talvez uma das 5 maiores fornecedoras para a indústria automotiva, né? E nós recebíamos materiais e percebemos que uma das grandes fontes de divergência de estoque era o recebimento, a não conferência, enfim. E aí começamos a detectar diferenças no recebimento, foi criada uma equipe voltada a isso, e aí começamos a fazer meio que uma nota, não sei nem se isso na época acho que era legal, porque o pessoal do fiscal nos apoiou. Fazia como, vamos supor, ó, você faturou 1.000, mas chegaram aqui 900, então a gente está fazendo uma devolução Um parcial. evolução retorno, né? parcial, uma coisa. Devolução. Mas eu fico pensando a complexidade, sabe? E isso assim,
acontecia demais, tá? Essa empresa é uma das 5 maiores de au do ligado ao automotivo, poxa, eram inúmeras notas por dia, CTS, É. várias unidades. Imagina a complexidade se você não tiver uma ferramenta, um processo e uma ferramenta Então, apoiando, se né. você olhar esse processo, né, eu poderia ter esse 100 de diferença que você colocou, simplesmente a mercadoria não veio, então muitas vezes eu não posso emitir uma nota fiscal, porque eu não posso depois executar o transporte dela. Sim, Se eu tivesse o material, eu faço uma devolução para devolvendo o material, né. Mas quando eu não faço isso, muitas vezes eu resolvia através de uma nota de crédito. Então eu falava: "Ó, eu não recebi a isso. mercadoria, tem uma diferença quantitativa ou diferença de valor", um exemplo, Exato. eu emito uma nota de crédito. Agora o que que vai acontecer? Eu vou ter que emitir uma nota fiscal. Então essa emissão, até ter uma emissão dessa nota de crédito nesse processo, tanto o fornecedor poderia estar emitindo ou como você, que é o cliente, estaria recebendo, senão você pode também emitir. Puxa Então se vida. tem ainda é Olha, claro, se não olha. se descobre quem faz primeiro, tá. Então essa é outra história. É. Então se vê, cada processinho desse, né, tem uma nuance fiscal, né, que a gente chama, tem devolução com a própria nota, É, que de repente eu pego a mercadoria 100% eu estou devolvendo, então não faço emissão nenhuma, ou eu faço uma emissão de nota. Então tem sim, tem sim. vários casos que hoje, né, as empresas, quando eu emito nota, não emito nota, né. Então até teve uma pergunta de um cliente nosso há 2 semanas atrás, onde ele tinha lá o que a gente chama de pagamento antecipado. Aí o que que a gente acabou, falei: "Caramba, mas", e o pagamento era uma multa, né, então é famoso, tipo assim, ele não, o fornecedor não cumpriu, ou um cliente não cumpriu algum tipo de obrigação dele, Entendi. então a empresa toma a decisão: "Ó, eu vou aplicar uma multa para você". E a forma era É, essa. só que o que acontece, ele não tem produto definido, né, Ah, para você emitir uma era um nota, genérico. eu preciso ter um produto definido, tá, esse foi um questionamento. Aí a gente acabou, né, olhando para esse processo, aí eu trabalho de consultoria tributária, a gente pegou o nosso agente, né, que a gente criou um agente também para auxiliar nesse processo, a gente olhou o agente novamente, ele não tinha uma cartilha lá do comitê gestor do IBS, a gente implementou a cartilha, fez a pergunta novamente e a gente conseguiu dar a resposta para o cliente, né, dizendo que ele poderia pagar, emitir essa nota fiscal só no momento que ele conhecesse o produto, mesmo tendo aí um pagamento antecipado. Que é É, caracterizado o tem pagamento muito antecipado. Então tem tem muitas muito nuances, assunto aí. tem, É, isso vai demandar é. muito. Antes da gente entrar na solução, Hã, uma última dor que hã. pra mim e é muito recorrente, pelo menos nos lugares que eu passei e que me parece, por tudo que a gente tá conversando aqui, é algo que é muito fundamental, é a qualidade dos dados mestres, né. Porque eu, pelo menos na grande parte das organizações, tanto que eu trabalhei, hoje também como consultoria, a gente percebe essa dor, né, dos dados mestres ali estarem errados, às vezes é uma classificação, enfim. E como tudo isso daí vai ser muito amparado nessas informações, né, então eu fico É, imaginando a complexidade, né. você vai ter alguns impactos, né. Você Ah, tem, primeiro, quando você está relacionando a produto, né, tem a primeira preocupação, a NCM, né, que é um dado de classificação fiscal de um produto. Primeiro, a ROC, né, que é a calculadora do governo, que é justamente que registra, né, é registrado pelo consumo, ela vai executar o cálculo, ela vai validar a NCM. Então, se por acaso você colocar está colocando uma NCM inválida, ele já vai criticar. já, Já tem uma crítica, alerta. porque tem uma tabela onde, para ele executar o cálculo, uma dos parâmetros é a NCM. Entendi. Então a NCM, ele prevalece. Hoje, que a gente sempre vai brincar, quem emite a nota, ele passa a ter o poder da tributação. Então ele não é como eu faço hoje. Hoje, muitas vezes, no recebimento da nota fiscal, eu tomo uma decisão. Agora não, no futuro, quem emite é o dono da razão no que tange a tributação. Vai acontecer depois, né, você pode ter algumas mudanças cadastrais, é o problema do Simples Nacional. Então agora você vai ter o Simples Nacional, você tem o Simples Nacional híbrido. O que que é esse Simples Nacional? Eu, Epa, durante o ano, eu posso tomar decisão, né, eu tenho alguma de mudança, porque de repente, eu vou poder mudar, você eu sou Simples Nacional, mas eu quero também receber o que a gente chama de tributação do IBS-CBS. Por quê? Eu quero que meu cliente tenha o benefício do crédito. Então ele vira também um Simples Nacional híbrido, né. Antes de você chegar e até no o presumido ou lucro real, né, que são as categorias. Então com isso também, hoje é importante para a pessoa realizar planejamento de compras, né, vamos executar uma compra, ele é importante saber quem é o fornecedor dele. Será que é Simples Nacional? Ah, não é Simples Nacional? Eu vou me creditar do imposto ou não, né. Então tudo isso depende de isso é relevante. um cadastro relevante de você. Imagine, se você está
eu vou criar um mapeamento de concorrência. Eu recebo lá um mapa de concorrência. Eu preciso saber se aquele sujeito é do Simples Nacional ou não, por quê? Se ele for, eu não vou me creditar do imposto. Então eu perco um benefício no momento da compra. Então esse diferencial pode ser decisivo para a compra. Para decisão do fornecedor, né? Que antes, decisão. não, qual fornecedor é o mais barato, é a qualidade? Não, agora tem mais uma variável que é entender se esse cara está no regime tributário que beneficie o contratante, né? Contratar. Muito bom. Esse tem outros impactos, né? Você tinha problema do cálculo, né, do imposto também, que é todo mundo olhava pelo total. Aí muitas vezes depois você vai no SAP pelo preço líquido. Aí você não nota se aquele cara é um fabricante, se ele tem IPI ou não, se ele está revendendo. Então, são vários fatores que, teoricamente, vão sendo eliminados com o cálculo, com a mudança de cálculo, e também no processo de decisão. Então, tudo isso vai começar a mudar um pouco, né, todo esse processo. Muito bom, muito bom. Virando um pouquinho a chave, mas antes eu quero aproveitar e olhar aqui na câmera mesmo, né? Se você ainda não entendeu tudo que está sendo falado aqui, olha a relevância, olha a importância, quantidade de informações que vão fazer toda a diferença no futuro da sua empresa, do seu negócio. Eu falo para você que é um gestor, que é um C-Level, você que é um analista que está ali participando, levanta essa bandeira, fala assim, olha, é importante o quanto antes, a gente não pode deixar isso para a última hora, falar sobre tudo isso daqui. Olha a complexidade do que a gente está conversando aqui. Então, despertem aí, né? Se vocês ainda não despertaram sobre a importância de terem comitês, de buscarem ajuda. E falando em buscar de ajuda, né? Eu quero trazer agora um pouquinho aí como que tem sido, né? A gente já deu um pequeno spoiler ali, mas como que está sendo essa estratégia aqui, olhando, né, para a Numen, como que a Numen está se preparando para suportar diante desse desafio enorme, né? Que vocês têm a dizer aí de como que a gente está se preparando para apoiar as empresas nesse desafio? Começar, Fernando? Lá. Eu Fernando acho que, começa. acho que alguns pontos interessantes que a gente tem construído para ajudar é que a gente separou os problemas. Então, existem hoje soluções dentro, né? Acho que a gente não falou esse nome ainda, né? Mas é a Numen Tech Solution. A gente tem ali dentro soluções para resolver determinados problemas. A gente não falou, começamos a falar, na verdade, né, sobre simulação dos cenários, né? Qual que é o impacto da reforma tributária no meu negócio? Como é que eu simulo isso para entender qual é a melhor decisão? Então, existe uma solução hoje que ajuda a gente a fazer toda uma estratégia de simulação para entender qual é o melhor cenário. Então, o que a gente tem apresentado e conversado com os clientes e atendido boa parte desses clientes é entregando soluções modulares para cada um desses problemas. Então, se o cliente hoje tem um problema na gestão de nota de débito e nota de crédito, a gente tem uma solução que automatiza esse processo e facilita o processo dele. Se o cara tem uma dificuldade para fazer a gestão de eventos, porque o RP dele não atende, e acho que é um outro ponto importante, né? O que a gente construiu aqui na Numen não é algo voltado apenas ao ambiente SAP. Né? Essa solução ela é uma solução que se conecta também com outros RPs que provavelmente ali não vão fazer muito do que essas soluções segmentadas aqui estão entregando. Das visitas de clientes hoje, preciso comprar tudo? Preciso ver todas as soluções? Não, qual dor você quer resolver primeiro? Então a gente tem uma solução verticalizada para resolver aquela dor, né? Acho que a grande sacada foi essa, né? Não é um elefante branco que você vai botar na sala, né, cara? Não, a gente vai por partes, né? A gente está falando desde o momento que eu posso estar planejando uma mudança, significa mudança até a estrutura da empresa, que é de cálculo dos negócios que ela está executando, de como que ela está vendendo também, mas também depois como que ela vai atuar no atendimento atual do que a gente chama dos eventos, né? Que é importante. Quem vai disparar os eventos é o RP, né? Aqui o nosso papel é de como fazer gestão desses eventos, como eu ter capacidade de registrar, né? Dentro de um documento, imagine, dentro de um documento eu agora tenho uma diferença que tem eventos que eu tenho que fazer no item da nota fiscal. Então, muitas vezes, se eu tiver uma nota com 100 itens, eu tenho que fazer 100 eventos no item, dependendo do evento. Então, posso ter uso e consumo, imobilizado, não são itens que eu tenho que separar e fazer eventos diferentes. Então, você imagine você ter uma nota, para quem conhece nota fiscal, aqui no Brasil, a gente tem o cabeçalho da nota e depois o item da nota, né? Como entidade, né, vamos dizer assim, de banco de dados, são diferentes. Como que você junta esse negócio? Como é que você passa a fazer, né, um aproveitamento de toda essa informação? Então, a gente começou fazer esse trabalho de gestão de eventos, além de trabalhar na automação desse evento, né? Tem um lado dentro do RP,
onde a Numen também está trabalhando para como automatizar, como que ela cria uma melhoria do processo do cliente, para ele não ter uma atividade manual, né, para disparar esse trabalho dentro do próprio ERP, né. Então estou falando dentro do próprio SAP, por exemplo, né, a gente está falando sobre esse tipo de disparo, mas como que eu vou fazer gestão, né? Como que eu também vou começar a pegar o evento que o meu cliente já está fazendo, né? Então são vários eventos que têm várias fontes, né, de nascimento, na realidade. Então, qual que é o objetivo? Que você conheça todas elas. Primeiro, para você não cometer erros, nem levar algum tipo de autos de infração, né? E depois, no futuro, a gente já começou a falar de uma solução que é como planejar o fluxo de caixa Proativo. mais proativo. Aí pensando o quê? Numa solução analítica, com alta capacidade de grandes volumes. Então, a gente está falando aqui, hoje a gente já tem clientes, né? Que só para você ter uma ideia, que eu trabalho com mais de 100 milhões de conhecimento de transporte por mês. Então, você 100 imagina, milhões de documentos. né? De um mês, né? Então, você imagina que é se a gente tivesse, né, dentro do SAP. Tá? Então, é claro, por quê? É claro, a gente está indo com uma solução analítica. Então, essa solução, já por isso que ela caminhou para um data lake, para justamente a gente diminuir o custo de infraestrutura, né, possibilitar essa diminuição de custo e facilitar também acesso às tecnologias novas, né, de inteligência artificial, que propiciam justamente de como você trabalhar com aquela massa de dados, né, de uma forma que favoreça, né? Daqui a pouco a IA vai me falar: "Puxa vida, o que que eu faço agora?". Exato. Então, imagina, chega lá no dia 30, né, por exemplo, o usuário vai falar: "Meu, e aí, o que que eu faço em termos de fluxo de caixa?". E a gente já vai ter condições de auxiliar nesse processo de tomada de decisão, né, de como que você vai já fazer o que a gente chama de uma predição, né. Então vai ser muito legal, acho que em termos de processo. E a gente tem que facilitar, porque senão ninguém consegue atingir essa tecnologia, né, senão todo mundo tem que se preparar para ela, né. Exato. Então eu brinco, essa solução nossa já chega, né, entregando a camada bronze e a camada silver, né. Então a gente já chega ali muito próximo da ouro, né, então o que vai facilitar justamente de como aplicar uma IA dentro das soluções, esse é o nosso futuro, também perto disso. Eu acho que um outro ponto interessante, o Casuco trouxe, tem eventos que você é responsável por eles e tá tudo bem, tá ali no seu sistema, você tá fazendo. Mas tem uma série de eventos que não são de sua responsabilidade, né, que você faz, mas é o seu cliente ou fornecedor que faz. E você precisa fazer a gestão disso, né, porque vai influenciar diretamente no fluxo de caixa, na apuração de imposto, se eu pago mais imposto ou se eu tenho um benefício maior por conta disso. Acho que essas soluções que a gente está trazendo, elas trazem um benefício muito grande, que é entregar algo pronto e validado. Nós não estamos falando aqui de, não, é algo que a gente desenhou aqui, é um PowerPoint. Não. A gente tem cliente hoje com 100 milhões de documentos mês. Né? Então, a gente recebeu essa pergunta, né, no caso semana passada, mas pouco. Que volume vocês aguentam? Eu falo, ó, 100 milhões de documentos por mês. Já, É opa. suficiente? Então, opa, quem é o cliente? Né? Então, acho que a robustez da solução e por ela estar segmentada, é uma solução SaaS, segmentada nos tenants de cada cliente com suas informações, onde não é uma plataforma fechada, né? Uma outra pergunta, eu acho que é importante a gente ressaltar, né, caso toda essa coleta de dados, toda essa inteligência, ela é disponibilizada, por exemplo, se o cliente quiser plugar um BI dele ali em cima e usar essa camada para poder compor com outro dado que ele tenha, de uma outra análise, outra aplicação. Então, não é um negócio que o cara implementa e ele fica amarrado a gente. Não, pelo contrário. Tem toda uma inteligência e toda uma governança para que ele possa ali fazer uso daquela informação de outras maneiras, né? Exatamente. Eu acho que esse acho a grande mudança, né? É que a gente sai de um momento onde a gente está olhando o dado, né? Hoje a gente olha o dado, muitas vezes, quando você olha pelos eventos, a gente sabe da dificuldade de olhar aquele dado, né? Que você imagina uma nota fiscal que se ele tiver lá 10 eventos, né? Você tem que saber qual que é o tipo de evento, o que que ele está gerando de efeito, né? O que que ele vai gerar de efeito, né? Porque se tem eventos agora de cancelamento, agora eu posso cancelar um evento, né? Então tem várias situações que o próprio governo está ajustando, né? Eu acho que ele vai ajustar ao longo do tempo isso também, só que ele é mais criativo do que a gente, ele cria mais eventos. Então a cada movimento que se você percebe que tem algum tipo de mudança de processo, de entendimento da parte tributária, ele está criando um evento, porque no documento ele tem que definir essa a parte tributária. Então ele está usando esse argumento muito forte de o evento é o direcionador para ele. Então a gente tem que, como usuário, como empresa também, olhar isso
e se aproveitar dele também, né, de como se melhora. Então acho que essa é a chave Melhor para o forma. sucesso, eu acho que acredito de todo esse processo. E tem um tema que eu queria trazer aqui, o Cazu falou um pouquinho sobre IA generativa, né? Para quem analisa a parte tributária, o cara tá olhando para notas técnicas no Cefaz, que tá ali destacando o que vai mudar na nota fiscal eletrônica, se tem um XML que vai mudar, se uma atualização vai acontecer. Só que você tem outros documentos que estão falando sobre como a reforma vai funcionar. E aí, dentro das nossas soluções, tem um agente que é treinado com esse conteúdo para ajudar o usuário a identificar qual é o impacto daquilo no cenário dele, né. Acho que é um Sim. ponto importante, caso você reforçar aqui pra gente, né, o como esse agente ele como é que é a curadoria desse agente, né, para que ele receba a informação atualizada. Porque imagina que para você saber que uma nota técnica saiu, você tem que entrar lá no site da Cefaz, olhar lá se tem uma versão nova, né, ou se você participa de fórum, você vai ficar sabendo também. Mas no final do dia, você tem que ir lá buscar essa informação, enquanto o nosso agente tem um nível de curadoria que ele tem recebido isso de diversas fontes, permitindo que a gente tenha um dado validado e atualizado para É, que o gente, cliente consuma. essa solução, além de você ter, primeiro, a legislação, né, através de um processo onde você tem a capacidade de acessar ela de forma integral, você também define para onde você vai perguntar, só a legislação mais nota técnica, ou mais os boletins, ou até documentos próprios. Então a gente criou uma área onde você isola também até as informações do cliente. Então cada cliente vai ter a sua área também. Então, se ele quiser colocar contrato de fornecedor, se ele quiser colocar manual de procedimentos internos dele, porque isso também vai ajudar, né, no dia a dia dele também. É claro que todo esse trabalho técnico, a gente tem uma evolução agora forte, né, justamente também levar o que a gente chama do SAP Notes para dentro desse mesmo, também agente, tá? Onde é justamente trazer o que a própria SAP está trazendo de mudanças, né, dentro do SAP, junto com as mudanças legais. Então a gente olha propício porque até 32 eu vou ter mudança. Até 32 eu vou ter mudança que vai chegar um certo momento, mudança de tributação. Então a gente vai afetar cálculo, né? Como que o usuário vai estar trabalhando. Você imagina agora, saindo basicamente essa nova legislação do IBS. 2.000 páginas, quanto tempo a gente vai levar para usufruir dessa informação? É claro que as soluções de mercado, né, que são as generativas, eles trabalham muito com a legislação. Então, o que a gente criou muito mais de ter todo acesso. Então, eu tenho acesso às FAQs do Comitê Gestor do IBS, eu tenho acesso às cartilhas, Constantemente. exato, Olha. também com opiniões já, né? Eu posso colocar artigos, né? O meu curador tem vários artigos, né? Ele é um especialista, né? Então, ele tem vários artigos. Ele também está colocando os artigos dele, né? E ele faz a curadoria da resposta, porque a gente vai trabalhando no quê? E como que eu vou calibrando cada resposta. Se eu errar numa resposta, eu tenho que calibrar ela novamente. Faz parte do jogo da inteligência artificial, de como que a gente treina melhor e vai criando um ambiente que, claro, que ele evite esse tipo, né, de desvio, né? Então tem bastante coisa. Eu acho que a gente tem um leque, né, de soluções que a gente está trazendo, né, com a Numentex, Sim. tá? Que eu acho que vai fazer muita diferença, Muito. né, para o nosso cliente. Muito bom. E até essa possibilidade, né, de trabalhar de forma modular, também como você comentou, né, Fernando? Nem todo mundo vai ter todos os mesmos desafios, então isso é interessante, é até algo honesto e justo, né, com o Sim. mercado. Poxa, você nesse momento está precisando disso daqui, aí você já está entendendo esse ecossistema, já vai conseguir aproveitar um pouco né, dessa experiência, muito interessante. Solução SaaS evoluindo constantemente, né? Casu aí trabalhando com conteúdo 30 a maior anos de referência. Me SAP, arrisco dizer uma das maiores referências no assunto. Olha o selo de qualidade, né. E aí eu fico pensando, né, assim, poxa, que a gente falou um pouquinho antes agora, né, quem ainda realmente acha que não, entendeu. Dá para fazer uma analogia um pouco, né, cotidiana, né, bobinha talvez, mas aquela coisa, o pessoal vai fazer a festa do casamento, né, e fala: "Não, não vou contratar fotógrafo não". Pega o sobrinho lá, ele vai aí pega aquelas fotos toda quadrada. Vai ter gente que vai estar dessa forma, assim, sim. tentando: "Não, eu vou desenvolver um Excel aqui que eu vou fazer tudo isso daqui". Olha a qualidade das informações que as empresas que têm uma solução como essa vão conseguir. Agilidade, né, detecção, né, uma coisa que a gente fala muito em Six Sigma, né, a detecção do ponto. Quanto antes você detecta, você reage, você já toma os caminhos que são necessários. Olha a diferença, né. Então,
Que legal, né? Que legal. É bom para o mercado conhecer cada vez mais a Numen Tech Solutions aí. Muito bom. Rodrigo, um ponto interessante para a gente trazer também é o ano passado a Numen fez mais de 30 projetos de reforma tributária. Entregamos Exato. ali. E a gente recusou algumas propostas no final do ano porque já não dava mais tempo para fazer, porque os clientes eles demoraram ali a tomar uma decisão se fariam ou não. Isso pensando em um cenário em que a reforma era muito mais simples, né? Era implementar IBS, CBS e vida que segue ali. Não tinha uma complexidade tão grande quanto tem hoje. A gente está entrando aqui já meados de abril e a gente ainda tem visto um movimento muito pequeno dos clientes. Então, quanto mais antecipado for o movimento, maior é a segurança que esse cliente vai ter para poder fazer esse trabalho acontecer. Muita gente acredita, e o Cazu usou isso muito bem, né? Eu participei da primeira versão ali da implementação da nota fiscal eletrônica em 2007, 2008, e aconteceu desde lá as mudanças de data, né? Vai entrar na data X, não, agora empurra mais um pouquinho para frente. Isso até pode acontecer, mas vale o risco? Porque o impacto pode fechar uma empresa, né? O impacto pode fazer com que a operação fique inviabilizada. Então, para vocês, né, clientes que estão na linha de frente, esse é um movimento que não dá para esperar. Quanto antes você começar, mais assertivo, mais seguro vai ser o seu processo. Tem muita coisa ainda para ser regulada ao longo do ano, né, Caso? Sim. Mas já existe uma boa base para se trabalhar e a gente tem visto que boa parte dos clientes estão atrasados E nisso. os clientes estão percebendo, né, que tem justamente vai sair uma normativa durante esse mês de abril, essa expectativa, né, que está em alguns casos já está lá quase tá no forno, na realidade, para sair, tá? E o que que vai acontecer? A partir se sair agora, a partir estamos falando de setembro, né, todas as notas fiscais vão ter validação do cálculo, né, não é simplesmente hoje ela cria o campo IBS-CBS, preenche, lá está tudo bem. Que o governo vai estar fazendo, aí ele vai estar validando o NCM, validando o cálculo, né, para ver se toda a informação está ok ou não, se o contribuinte está fazendo. Então, você imagine qual que é o reflexo disso. Hoje, muitas vezes as empresas, não, já incluiu o IBS-CBS, o governo não tá criticando, então deixa passar, né? Só que agora, daqui a pouco, ele vai rever, ele vai começar a negar as notas, né? Então, quando ele começar a bloquear as notas, aí eu acho que o contribuinte vai perceber que ele tem um grande problema na mão dele, aí vai ser no momento de poder reagir, né? De repente, de uma forma mais tardia e pode estar perdendo faturamento nesse sentido. Então, isso daí eu acho que é o grande desafio, né, para todo contribuinte, de como que ele melhora esse processo. Aproveita agora, de repente ele vai ter alguns benefícios, né? Eu acho que é isso que é o segredo, né, nesse momento. A gente, claro, está incentivando, agora tem alguns clientes, através das nossas reuniões, né, vem tomando ciência disso, né? E essa notícia um pouco da própria multa do manifesto destinatário de 90 dias, que aí pega qual cliente, né? Grande parte dos clientes, eu estou fazendo essa manifestação, mas você está checando? Como é que você sabe que você fez em todas as notas fiscais ou não, né? Ué, Então, e se não tiver um processo, não vai, não né, vai caso porque assim, de compliance. a gente na empresa, né, como cliente, a gente escutava assim: "Pô, eu recebi uma nota aqui", cara, essa nota tá na gaveta. É, Isso acontece no é, dia a dia de grandes empresas, de médias, pequenas empresas, o cara pegar a nota, engavetar ela e, cara, tá ali parado. Mas você tem um evento, você precisa falar: "Cara, eu recebi", né. Então, esse é um dos problemas que processualmente você consegue ali e ajustar. Agora imagina uma operação grande em crescimento e com a complexidade de ao invés de eu fazer uma manifestação, eu ter que fazer N manifestações, porque tem 120 tipos de eventos diferentes. Ué, a complexidade é gigantesca. imagina só, né? Mas para tudo isso a gente tem paliativo, tá, Sem pessoal? dúvida. A gente Só tem temos aqui, soluções. tem a É solução isso, de é contorno que isso, podem ajudar aí, é isso. né, as pessoas no tempo, né? Eu acho que tem todo um tempo de automação ainda, mas que podem ser trabalhado aí esse é o nosso objetivo dentro da Numentex e como que a gente vai oferecer essas Perfeito, soluções, como que a gente vai ajudar o cliente, né, perfeito. ao longo do tempo ele tá mais compliance com todo esse processo da reforma. Muito bom. Consolidando, né, tudo que a gente falou aqui, começamos, eu gosto de usar esse termo, né, abrindo a ferida, né, cutucando ali, dizendo realmente a complexidade, né, o desafio, o tamanho do desafio, né, trazendo realmente esse senso de urgência, e se tomara que nós tenhamos atingido esse objetivo aí, né, se a gente atingiu esse objetivo, e a gente já falou aqui um pouco das nossas soluções,
um convite para ação, assim, né? Beleza, a pessoa entendeu, assistiu esse podcast aqui, percebeu, falou, poxa, eu estava tratando como apenas um gatinho e eu descobri que é um dragão esse assunto todo aí. Despertou, entendeu. O que a gente convida aí esse pessoal como primeiros passos e tudo mais? Aí ele, o que vocês sugerem aí como passos, né, para essas empresas que entenderam a urgência e querem começar essa jornada? Acho que o que a gente pode começar falando é, procurem a gente, né, procurem a Numen, porque a gente tem uma equipe altamente especializada, tem um leque de soluções para atender a todas essas dores que a gente conversou aqui. A gente pode começar a atender isso a depender da dor que o cliente tem, então não existe uma fórmula mágica, não existe um roteiro, né, a gente vai atender a dor que o cliente tem naquele momento. E além disso, a gente consegue entregar todo um know-how de consultoria para ajudar ele a identificar realmente qual vai ser a dor que ele tem usando essas soluções, usando toda a inteligência que a gente tem. Então, para você que quer saber mais sobre isso, aqui na descrição do nosso podcast tem um link para que você possa conversar com a gente, chamar o nosso time comercial para poder falar um pouco sobre como a Numen pode ajudar, né, Cazu? Sim. A gente tem hoje algumas soluções que realmente a gente está saindo à frente, né? Eu brinco, quando normalmente você ser pioneiro em alguma solução pode ser também caminho que a gente não dá certo, né? Porque a gente é pioneiro, a gente tem a chance de errar, né? Mas com toda a minha experiência fiscal, tem todo um histórico, eu acredito muito que o que a gente desenhou, ele vai ter muita utilidade e vai fazer muita diferença em relação a ter ferramentas simples, né? De fácil implementação e que você tenha um resultado também rápido, tá? Esse é o objetivo nosso, de a gente ter essa escala em termos de processo, de capacidade de atender. Então, independente do volume, tá? Nós estamos falando porque agora tem uma mudança que a gente acabou nem comentando, mas o pessoal de varejo, né, que tem a nota fiscal de consumidor, que é alto volume, Altíssimo. então imagine, o que eles vão fazer com todos esses documentos, a quantidade de documentos? Então tem várias situações, né, o que vão aparecer ainda, então a gente está aqui justamente já preparando nossa solução, né, que tem essa capacidade de auxiliar nesse processo. E eu acho que um último recado que a gente pode trazer aqui, Rodrigo, que eu acho que é legal, né, para quem quer ver a solução, a gente não tá falando de um PowerPoint, Não. né? As nossas reuniões são, cara, a gente vai abrir a aplicação e a gente vai te mostrar a aplicação funcionando, né, com um dado, com uma informação que corrobore ali com que a dor que o cliente tem. A gente fez isso ao longo das últimas semanas, mostrando para o cliente a solução. O cara falou, mas cadê não é o PowerPoint? Não, não é o PowerPoint, não. É a solução, tá? Aqui, ó, vamos entrar nela aqui. Me fala, você quer ver isso? A gente vai lá e navega e mostra. Então, isso também traz um peso. Acho que o Cazu comentou, a gente não vai ajudar, a gente já está ajudando, né, Cazu, Sim, com uma certeza. boa parte desses clientes a É. atravessar essa jornada. Só para você ter uma ideia, né, a gente está falando da apuração assistida, né, que é o que o governo vai me entregar como informação. E vão ter dois extratos, do CBS e do IBS. Então você imagina, eu vou ter que ter duas APIs, né, fazendo consulta no governo. Agora uma pergunta, se eu simplesmente consultar e comparar com alguém, né, onde vai estar a diferença? Agora, se eu pegar esses dois extratos e trazer 100% da informação para dentro da nossa plataforma, qual que vai ser a diferença? Onde eu vou ter condições, né, no campo de compliance visual, de você encontrar a diferença e marcar ela. Que hoje eu brinco, esse é um processo parecido, né, que a gente aproveita o exemplo de sou contador, então eu posso falar, da conciliação bancária, né? Hoje você pega a conciliação bancária, você pega o extrato do banco, pega o RP, né, o lançamento contábil, e compara. Daí eu brinco assim, e quando sobra documentos no extrato bancário, o que você faz? Aí o usuário fala assim, puxa vida, ele fica na onde? Ele fica num relatório, numa planilha Excel, porque ele está fora do RP, né? Então, se essa informação está fora, imagine, como é que você vai comparar? Você vai ter que ficar controlando esse pedaço fora, né? Então, esse processo que a gente está trazendo, justamente inovando, para puxar toda essa informação. De ter um extrato. Se eu quisesse fazer, não, só quero, então vou olhar a apuração assistida, que eu não consigo nem comparar. Falei, vai estar lá também a apuração assistida, uma cópia dela. Você vai fazer justamente o quê? Qualquer tipo de verificação naquela base daquele transacional. Então, esse que é o nosso desafio, né, como solução, de como ter a capacidade de juntar toda essa informação, né? Então, acho que a IA, nesse aspecto, a gente começa a descobrir um outro mundo aqui. Com certeza, com certeza. Muito bom. Gente, bom, parabéns pela didática aí de vocês, viu, Fernando, Cazu. Olha, eu, né, não falei no começo de propósito, mas sou pouquíssimo conhecedor do tema, tá? Trabalho com transformação, mas reforma
conheço bem pouco, assim, né? Em geral, foi. Agora você já está sabendo dos Poxa vida, eventos, agora você depois dessa sabe. aula aqui, meus amigos, olha, eu já Vou vou saber, vai falar dos atualizar eventos, no agora meu você sabe de LinkedIn. transformação digital, Mas né, foi você muito bom, conecta viu, com gente? isso. É isso Gratidão aí. aí pela didática, tenho certeza, né, porque, de novo, me colocando como uma persona não tão conhecedora, se eu aprendi, imagina o pessoal que é da área também, com certeza, né? Considerações finais aí de vocês, contatos também, alguma coisa, fiquem à vontade aí para falar com o pessoal aí. Quer falar, caso alguma consideração Não, acho final? que eu vou deixar o comercial desse pro Fernando, ele é Então nosso vai, comercial, ele Fernanda. vai Vai, atuar, Fernanda. porque já Não, pessoal, eu acho que assim, o tema é muito complexo, a Numen tem saído na frente entregando soluções, conversando com clientes, escutando as dores desses clientes, e a gente tem um time muito capacitado para apoiar. Então, a gente fica à disposição para falar com toda essa base de clientes, porque realmente a gente tem maturidade, a gente tem cases e a gente tem escala, né? Então, não deixem de contatar a gente, cara, é para bater um papo mesmo, é para entender se a gente pode ajudar, porque se a gente não puder, não tenha dúvida, a gente vai falar que não dá para fazer. Essa é uma das missões que a gente Isso, tem, né? A exato. gente não assume um Verdade, compromisso que a gente não verdade. consegue entregar. É verdade. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Exato. E a gente fica à disposição para explorar um pouco mais esse assunto aí, né, Cazu? não, com certeza. E também respeitando, né, a gente respeita muito a opinião do usuário, Sim, né, e a gente tem a capacidade de se transformar nesse momento. Então, exato. eu julgo que, assim, a solução nossa foi concebida justamente num caminho onde eu tenho facilidade de mudança, tá. Muito Então bom. você já vai olhar uma solução mais gráfica, Exato. né, onde já começa, né, deixar de ser, sim, um transacional, mas sim já ter um dashboard já embarcado dentro da solução, Muito bom, muito Isso aí. bom. tá. Obrigado. Obrigado, Cazu. Obrigado, Fernando. Quer? Não, é só pra É gente isso aí. agradecer, É cara, agradecer pela vocês. condução, mesmo não sendo do cara que domina o Poxa termo, vida. tocou excepcionalmente bem aqui com a gente. Obrigado também, Muito cara, bom, pela Muito bom. condução aí, muito bom. parabéns. Muito bom também. Obrigado. Muito bom, gente. Obrigado. Bom, pessoal, vocês viram, esse foi o nosso episódio sobre reforma tributária. Se você gostou desse assunto aqui, por favor, compartilha com outras pessoas, curta também esse episódio aqui. Temos outros episódios aqui no canal também, vários conteúdos, vários temas importantes, mas especificamente sobre esse da reforma tributária, eu espero que tenha aí em algum momento ativado em você esse senso de urgência, né? E que você tome ações, né? Não só fique preocupado, mas que isso gere ações aí, tá? Procurem, contem com a Numen nessa jornada também, tá bom? Agradecer você que ficou aí até o final e até o próximo episódio.